Deus não fará por você o que é da responsabilidade que é unicamente sua. Esse texto eu escrevi como todos os outros, né? Porque eu estou conversando às vezes de um assunto totalmente adverso, mas uma pessoa chega na hora certa e comenta alguma coisa e aquilo me remete a comentar, e aí um comentário acaba se tornando uma mensagem, um texto, né? Acaba se tornando um artigo. E aí eu copio o meu próprio comentário e posto como uma nova postagem, porque ali mais pessoas poderão acompanhar e de alguma forma se beneficiar da mensagem. E uma moça, ela tinha comentado essa semana numa postagem minha, na minha página pessoal, né, falando que Deus poderia, em outras palavras, não me recordo exatamente quais as palavras que ela utilizou, mas ela colocou que Deus poderia reverter qualquer situação, né? E aí eu respondi para ela a mensagem de que não é bem assim. E sobre esse tema que eu gostaria de conversar com você. As pessoas, elas não se envolvem, não se responsabilizam pela própria vida, não vivem a vida com responsabilidade, com amor, com gratidão, achando que é Deus é que vai fazer isso, né? E Deus já nos deu a vida eterna. Nós somos espíritos imortais, momentaneamente aqui em carne e osso, no mundo físico, mas o leme, a direção que a gente vai dar na nossa vida é uma decisão particular de cada um. E numa situação problemática, numa situação de sofrimento em família ou pessoal, se você não se esforça para mudar a realidade, lutando para sair dos erros de repetição, das más inclinações, se você não cuidar do seu interior realmente, do seu espírito, da sua alma, Deus não vai interferir na sua vida, resolvendo os seus problemas, se você não quer. E muito menos a gente consegue resolver o problema dos outros, por mais que nós amemos, que nós desejemos o bem para algum familiar que está numa situação difícil, como uso de droga, crime, homicídio, qualquer situação difícil. Por mais que nós amemos esse ente familiar, por mais que nós oremos a Deus, a gente pode abrandar muita coisa, com certeza a gente pode sensibilizar esse coração a retomar o prumo, o leme da própria vida, mas nós, mesmo através das orações, a gente não tem o poder de mudar a vida de ninguém. A não ser que a pessoa queira, aí é poder, aí Deus age. O Deus que está dentro da própria pessoa, basta a pessoa querer. E aí você poderia falar, mas quando eu coloco meus joelhos no chão, Deus ouve as minhas orações. Claro, ouve as suas necessidades. Se você colocar os joelhos no chão, por você ou por alguém, muitas coisas podem mudar. Mas se você está orando para uma pessoa que está passando um determinado problema, mas ela não quer, não acredita, não quer sair daquela situação, é inócuo, não tem efeito. E nem Deus vai interferir. Ah, mas Deus é perdão, Deus é amor. É sim, absolutamente, não há dúvida sobre isso. Isso é fato. Mas a pessoa tem que querer. E Deus não é como nós humanos. Ele ama realmente incondicionalmente. Não é como uma mãe, como uma esposa, um marido, um pai, que não sabe ainda amar incondicionalmente e sofre muito com o filho que quer, né, está momentaneamente perdido, envolvido, né, com situações mundanas que o faz sofrer, que faz sofrer toda a família, porque uma situação de vício é uma doença que acomete toda a família, não é unicamente do indivíduo. Então,
utilizando, né, as notícias do nosso cenário exterior desse momento, a gente então se vale, né, das notícias para a gente tentar auxiliar as pessoas a despertar um pouco mais para a luz, para Deus. Porque muito se fala de Deus, mas na prática mesmo não existe Deus. E falas sem prática, sem atitude, não tem efeito algum. É hipocrisia. E faz parte do nosso trabalho a gente utilizar o noticiário a nosso redor para a gente trazer exemplos sobre a moral. E essa semana, né, no Brasil, tem sido muito discutido, muito comentado sobre a conjuntura política. O país acabou de passar por uma situação histórica, muito aguardada. Mas nesse momento, através dessa mensagem, a gente não está se referindo exclusivamente às questões políticas, mas a gente está falando para todo mundo, de todos, sem distinção, porque todos nós temos muita limitação quanto a essa questão de realmente assumirmos a responsabilidade da nossa vida, porque ninguém pode fazer isso por nós, é uma responsabilidade unicamente de cada um. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você, por mais que seja um especialista, um profissional, todos vão poder te ajudar, te auxiliar, te guiar, te orientar, mas não fazer por você. Isso é impossível. Ninguém consegue curar ninguém. Por mais que nos amemos, por mais que você ame alguém, você não tem poder de mudar. E Deus nos ama e Ele deixa a gente mesmo no caminho escuro, no caminho do sofrimento, no caminho das trevas. Ele nos deixa caminhar livremente, porque Ele sabe que o caminho das trevas também leva à luz. O sofrimento traz experiências que levam ao amadurecimento. E muitas pessoas precisam passar por caminhos de sofrimento para alcançar a luz, porque não há outro jeito de alcançar. Elas precisam daquilo. Precisa passar na pele por experiências que magoam as suas famílias, que podem magoar toda a sociedade, toda a nação, ou mesmo todo o planeta. E falar sobre conscientização é um tema corrente em todos os nossos vídeos, nas nossas postagens. Por mais que nós não tenhamos capacidade de alcançar, de sensibilizar a mentalidade das pessoas, porque para falar sobre isso precisa ter afinidade, precisa estar pronto, precisa estar aberto para falar, para ouvir, para querer discutir sobre esse assunto. E parece tão comum, parece tão distante falar sobre isso, ou mesmo ouvir sobre isso, mas o que é mais pertinente hoje na humanidade, nas pessoas, é a ausência de Deus. Todo o caos que está acontecendo aí externamente, ou dentro de você, eventualmente, é fruto da ausência de Deus. É fruto da omissão de assumir a sua própria responsabilidade de mudar o leme da sua vida.
de promover as mudanças necessárias para mudar a sua vida, para que você tenha paz. Porque com paz você consegue pensar, você consegue ser criativo, você consegue prosperar, você consegue ser útil para si mesmo e, consequentemente, para as pessoas. Deus não irá fazer nada por quem não quer. É uma ilusão isso. E justamente por acreditar errado dessa forma é que as pessoas continuam na omissão, sem fazer nada efetivamente por si. Elas acham que ir à igreja, assistir à missa, assistir o culto, ir numa entidade espiritualista, mas continuar fomentando os falsos líderes, os falsos deuses da sociedade, os governos, os governantes. É contraditório isso, gente. Não dá para você servir a Deus e a Mamon. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir a Mamon. E se você acha que está frequentando algum lugar espiritualista, algum lugar religioso, e acha que isso é suficiente porque está vendo já alguns abrandamentos na sua vida, alguma melhoriazinha, mas você poderia ser muito mais feliz se você realmente dissesse não para o que é errado, não se vendesse por migalha e nem por riqueza alguma desse mundo, não se prostituindo. Isso é prostituição. A prostituição, ela não deve ser entendida apenas com a denotação da questão sexual, não. Mas toda vez que você aceita algo errado, você sabe que é errado, que você sabe que você está aceitando algo que vai fazer falta para alguém, que está sendo mal distribuído, você está errado. E depois você vai se debater com a sua própria consciência. Além de que a sua vida, que poderia ser realmente feliz, ela não acontece. Porque você pode até buscar religiões e etc., mas você poderia ser muito mais feliz. Mas por pactuar ainda com coisas erradas, por ser teimoso, por negligenciar, por acreditar que é uma boa pessoa, mas aceita coisas erradas, em detrimento, às vezes até de toda uma nação que está sendo prejudicada por você vender voto por cargo público, vender voto, o seu voto por pedaços de terra, favores. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu sou pai de família. Errado. Pode ser o maior bem do mundo, mas se vem de meios escusos, de meios errados, você está mentindo para você está mentindo para sua família, você está mentindo para a sociedade, você está mentindo para Deus. Isso é paradoxal, é contraditório. Você pensa que você vai ser feliz assim? Não vai. Tem muita gente que gostaria muito de ter uma família, de ter um companheiro, de ter uma companheira, de ter filhos. E por que não consegue? Está frequentando algum lugar, alguma religião e tal, mas não consegue ser feliz. Não consegue encontrar alguém e às vezes quando encontra é forçado, não tem amor. Por quê? Porque a pessoa ainda não decidiu estar de braços dados com Deus efetivamente. Ela continua pactuando com coisas erradas e Deus não pactua com isso não. Deus não combina com o errado. A gente acabou de comemorar mais um aniversário de Jesus Cristo. É incompatível, gente, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Agindo de maneira leviana, achando porque está indo em alguma religião, em algum local de paz, vai ser suficiente se você continua fazendo as coisas erradas no trabalho, no estudo, em família, dando mau exemplo para os seus filhos. Você acha que seus filhos não estão percebendo isso? Você acha que seus amigos não estão percebendo sua falha, seu erro? E um erro puxa o outro, né? Você comete uma barbaridade que você acha que é normal, é social, mas é errado.
Eu fico tão surpresa de ver as pessoas se comportando como puritanas, santas, e elas não percebem que elas cometem erros inadmissíveis diante dos olhos de Jesus. É erro, gente, é crime muitas vezes. É como numa outra postagem que eu fiz essa semana, tá aqui no Facebook. Se você aceita uma galinha que foi roubada, você sabe que foi roubada, você é tão errado, tão criminoso quanto o ladrão. Deus não irá fazer nada por quem não quer, a não ser que você queira. É uma decisão individual. Então, se é uma decisão individual, se não for nessa vida, vai ser em outra futura. De você tomar a decisão de se modificar, de se mudar. Então, se é dessa forma, por que você adia? As pessoas estão movidas pela ansiedade de alcançar o bem-estar a qualquer custo, de alcançar os seus objetivos, seus sonhos materialistas imediatamente, porque elas estão movidas pela ansiedade. E aí a ansiedade destrói as pessoas, porque faz com que elas vá com muita sede ao pote e faça qualquer coisa para alcançar seus objetivos egoístas, aceitando facilitações de políticos inescrupulosos, aceitando propina, aceitando corrupção. Aceitando meios trevosos. Mas se você tiver paciência, calma, fé em Deus, as coisas acontecem exatamente na hora certa e sem precisar você se prostituir, sem precisar você se vender por migalhas. E mesmo que seja muito dinheiro, não interessa se é muito, se é pouco. Porque se você aceita o que é errado, você está pactuando com o errado, você é tão errado quanto. A Marli, ela comentou, eu escuto muito essa frase, Deus vai dar um jeito ou Deus proverá. E a pessoa não se mexe, não faz nada. Concordo que temos que ter controle da nossa vida e buscar soluções com responsabilidade e senso. Totalmente verdade. Exatamente isso que eu estou tentando transmitir. Deus vai dar um jeito. Se Deus quiser, e Ele quer, é tudo a mesma coisa. São frases em vão, frases que muitas vezes, porque tudo depende do sentimento, né? Cada um, não quer dizer que todo mundo está sentindo a mesma coisa, mas na maioria das vezes são posturas realmente de pouca fé, não tem fé, não sabe nem o que está falando, está jogando nas mãos de Deus, mas não está movendo uma palha, um dedo para se cuidar, para se melhorar, para tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Está sempre querendo dar um jeitinho de acelerar o processo, de alcançar seus objetivos. Sendo que Deus, o plano de Deus para cada um de nós é muito maior sucesso, é muito maior, traz muito mais felicidade, não só para a gente, mas para as pessoas que estão conosco, perto ou longe, mas todo mundo é beneficiado. Amei seu comentário, Marli, muito verdadeiro, só vem enriquecer aqui o nosso encontro. Concordo que temos que ter controle da nossa vida e buscar soluções com responsabilidade e senso. Isso tem que ser continuamente. Se a decisão é de cada um ter uma vida mais espiritualizada, diariamente, progressivamente buscar esse despertar espiritual, se iluminar, isso é um exercício diário, não é assim, aconteceu, acabou, tá tudo certo, não. Então, se é assim, para que a gente adia e sofre tanto, quer pagar um preço tão doloroso? Não precisava ser assim, não tem necessidade de ser dessa forma. Deus não tem pressa, Deus nos ama incondicionalmente, mesmo a gente querendo permanecer nas trevas, na dor,
porque ele sabe, né, que as próprias trevas, a própria dor, o sofrimento também possibilitará que nós nos voltemos para a luz. E quando eu era jovem, mais jovem, eu não acreditava nisso. Eu achava que eu podia curar, que eu podia simplesmente orar e a pessoa ia se curar. E Jesus ensinou que isso não é verdade. Mas quando eu era mais nova, eu não tinha inteligência, maturidade para compreender isso. Tanto que quando ele curava, ele falava, a tua fé te curou. Ele bem sincero, nunca falou que foi ele que curou. É a fé da pessoa, a pessoa quis se curar. Ela quis vencer qualquer situação. Então, se é assim, por que a gente está sempre batendo na tecla errada e está sempre adiando, hein? Porque eu achava que se alguém orasse pelo outro, que isso seria suficiente. Mas aí muitas pessoas até são ateias por causa disso. Ah, mas eu decepcionei com Deus porque eu pedi e não aconteceu. Se for por você, talvez não aconteça no seu tempo, porque tudo tem a hora de acontecer. Às vezes não é questão de tempo, é questão de mérito. E tem muita gente que quer ter mérito e não consegue. Porque principalmente falha num quesito muito fundamental. Falha em muitos outros. É omisso, negligente em muitos outros aspectos, mas se não for o principal, é um dos principais, que é não ser grato aos pais, não honrar os pais, não respeitá-los, não cuidá-los na velhice, não considerar a opinião deles, mesmo que aparentemente você ache que dê errado, que aparentemente seja errado, que você até possa fazer o que eles estão falando e dê errado mesmo, mas se você obedece, você honra seus pais, considera a opinião deles, quando você tentar de novo, vai acontecer algo muito melhor do que você esperava, justamente porque você soube honrar seu pai e ou a sua mãe. Então muita gente às vezes não consegue o que tanto sonha porque não está em harmonia com os pais. Não importa se já faleceram ou se ainda estão aí contigo. Se você não está em harmonia com seus pais, dificilmente você vai conseguir mudar. E a gente precisa de ajuda, né? Sozinhos, a gente não sabe tudo. E Deus, sem dúvida nenhuma, é misericórdia, é piedade, é perdão, é amor. Mas se um filho quer se drogar, quer se prostituir, se envolver no crime, uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, um avô, uma avó, podem pôr os joelhos no chão por aquele ente familiar e pedirem a Deus. Mas se o filho não quiser, ninguém vai tirá-lo do inferno. Mas se a família se reunir, orar, os amigos, no tempo certo, quem sabe sensibiliza, toca o coração dessa pessoa e essa pessoa decide aceitar ajuda e sair daquela situação. E aí nessa hora que a oração tem poder, sem dúvida nenhuma. Mas a pessoa tem que querer. Então a gente tem que orar para que a pessoa abra a mente, se conscientize, se desperte e não ficar orando, reclamando porque a pessoa dá trabalho, porque isso não é amar incondicionalmente, não é a tolerância, a paciência, a misericórdia, isso é caridade. Se você não consegue fazer isso, você não está vivenciando a caridade com o próximo mais próximo de você.
Deus continua amando a gente independente dos nossos tropeços, dos nossos erros, das nossas más escolhas. Porque reina aí o entendimento da misericórdia de Deus. E aí, quando você decide não continuar errando mais, Deus nem tem nada que te perdoar, porque Deus é amor mesmo. É você que tem que se perdoar. É você que tem que perdoar os outros, tirar a ofensa do seu coração. Deus não tem que perdoar nada, Ele nem julga. Tá tudo certo para Deus, é tudo paz, tá tudo bem. Não tem culpa, nada. E vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir esse vídeo, cada um de vocês está passando um desses diferentes estágios disso que a gente está falando agora. Tem alguns que estão vivenciando a culpa dos erros, tem alguns que estão aprendendo a se perdoar, tem outros que estão lá no fundo do poço, tem outros que estão lá no umbral mesmo, literalmente, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Estão completamente perdidos, ansiosos para conquistar as coisas, o sucesso, a prosperidade, e aí mentem, enganam, roubam, aceitam coisas erradas, quer alcançar os seus objetivos na base da ansiedade, só cometem erros, só cometem contravenção e crimes. E aí vão à igreja, vão à missa, vão ao culto, vão a outros locais, paz, espiritualidade, e cometem erros lá na faculdade e acham que está tudo certo. E depois reclamam porque a vida não está tão boa. É porque você ainda está pactuado com o errado. Você está em cima do muro, achando que servir dos dois lados, a mamão e a Deus, você vai enganar alguém. Não consegue enganar nem a si mesmo agindo dessa forma. Bom, meus queridos, vou deixando aqui meu abraço fraterno. Eu estou vendo aqui que ninguém comentou mais nada sobre o tema que a gente está falando. Apenas deixar aí os carinho, né? Boa noite. Eu agradeço muito e peço que vocês possam compartilhar das nossas lives. Lá no YouTube a gente está com muitos vídeos, dezenas de vídeos sobre os mais diferentes assuntos. Se você puder compartilhar, semear para quem está precisando, tem muitos vídeos e muitos títulos. Se você digitar lá no espaço de busca o assunto que você quer ouvir mais, só você digitar lá no canal no YouTube, tem um espaço lá no cabeçalho, você vai direto naqueles vídeos que abordam aquele assunto que você quer se inteirar mais. Então, deixa um abraço, espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus todos, muita bênção para todos. Tudo de bom. Obrigada. Eu sou terapeuta psíquica e espiritual, trabalho com terapias de vidas passadas, captação psíquica. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo e a gente faz a investigação espiritual do passado do paciente passo a passo, através de sessões agendadas, onde o paciente não precisa acessar o passado por si mesmo, a gente que faz, e eu remeto todo o relatório por e-mail para a pessoa a cada sessão agendada. Trabalho com terapias florais, que eu também posso atender exclusivamente só com ela, mas geralmente eu utilizo a terapia floral como paralelo, como recurso paralelo da terapia que eu faço. E eu também faço os vídeos, sou escritora do livro Cure a Você Mesmo, Além das Vidas Passadas, e sou palestrante. Estou sempre aqui fazendo vídeos,